Olá, queridos e queridas, bem-vindos a mais uma aula, a quarta aula do nosso curso DNA da Igreja Batista Missionária. E agora vamos falar sobre algo fundamental na nossa visão, que são as células, a unidade básica da igreja, que é o corpo de Cristo, e missionária, porque a célula ela tem uma natureza missionária, porque é um reflexo do corpo de Cristo, que é a igreja, que tem a sua essência na sua natureza missionária, porque Cristo essencialmente foi um missionário. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus, na sua essência, deixou uma tarefa só para a igreja: missões, fazer discípulos de todos os povos. E isso envolve necessariamente atuar na igreja local aonde você está inserido. Deus te colocou, portanto, nessa cidade que você está, seja Ribeirão Pires ou Leme ou São Paulo ou qualquer outra cidade, como missionário dele nessa cidade, para desempenhar isso em várias funções e principalmente na célula missionária. Nossa igreja e todas as igrejas são, tudo que falamos nossa igreja é porque é um conceito bíblico. Então nossa igreja, a igreja bíblica, a igreja do Novo Testamento, a igreja cristã, a igreja que Cristo estabeleceu aqui nessa terra, é uma igreja missionária e deve exercer isso através de células missionárias. E nesse sentido a igreja também é uma igreja de sacerdotes, porque todos são ministros. Jesus nos comprou com o seu sangue e nos constituiu ministros dele, sacerdotes, missionários, para irem e pregarem a palavra, consolidarem pessoas na fé, confirmando-as com ensinamentos, acompanhamentos e visitas e orações e jejuns, intercessões e ministrações e muito amor e muita fé, muito carinho com esses bebês que Deus nos dá, para que não se percam e assim eles também cresçam e não se tornem eternos bebês. Infelizmente, a igreja brasileira tem sido descrita pelos teólogos do mundo inteiro como uma igreja grande, porém uma igreja rasa, comparada a um pires, que é largo, mas é muito raso. Assim, nós queremos mudar essa realidade e mudamos essa realidade através de um comprometimento com a visão missionária, e isso se faz praticando esses princípios da célula missionária. Veja bem que Deus não quer que você seja necessariamente um missionário transcultural, tá? Quando falamos isso, que todos são missionários, é claro, significa que todos fomos enviados para pregar a palavra, viver esse evangelho, consolidar vidas, frutificar. Jesus disse: olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês para vocês irem e darem fruto. O missionário transcultural, que é o último da igreja, né? O mais avançado, mais radical, que vai fazer a tarefa mais difícil e mais longínqua também, ele exige um chamado específico, não é para todos. Missionários somos todos, missionários transculturais que vão a povos não alcançados, é para alguns, aqueles chamados por Deus. Precisamos orar por eles, precisamos orar por mais vocacionados, para que estejam indo, e os que são vocacionados, que de fato consigam ir, pois sabemos que apenas 2 de cada 100 pessoas que dizem ter um chamado transcultural acabam plantando uma igreja num povo transcultural. Por isso é uma batalha muito grande, e essa batalha também acontece aqui, porque somos missionários aqui, enfrentando oposições para alcançarmos pessoas e vidas. E no nosso contexto, cada célula missionária que se multiplica, ela faz missões, porque são mais intercessores, mais recursos, e em média, no contexto
inicial da Igreja Batista Missionária. Uma célula representava um missionário a mais a ser enviado. Veja que tremendo. Cada célula se multiplicando, um missionário a mais sendo enviado com um sustento parcial e mais oração. Então veja que cada célula é muito importante, cada vida é muito importante, e você é muito importante, porque você pode mudar a história do mundo juntos, nessa visão, nesse foco, nessa história que temos tido de alcançar povos não alcançados em grande número por causa deste foco. Deus te chama também para alcançar pessoas em grande número aqui no nosso meio, porque Deus ama pessoas. Assim, a igreja é chamada por Deus para servir nos ministérios que Deus vai mostrando, ministérios específicos para alcançar as gerações, as crianças, os juniores, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens casais, os casais adultos, os casais da terceira idade, as pessoas da terceira idade, os solitários, alcançarmos todas essas gerações e todos os diferentes subgrupos. Por exemplo, vamos evangelizar os autistas e os seus parentes através de ministérios que cuidem deles. É um ministério tremendo. 3% da população hoje no Brasil nasce autista. Então, um número enorme de crianças e pais e familiares que precisam de apoio. E se temos um ministério com autistas, nós temos um ministério com as crianças, temos um ministério com os juniores, com os pré-adolescentes, com as adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os pais, com os avós, com os tios, com os cuidadores. Enfim, somente um ministério tem alcançado muita gente, porque é assim que funciona. Então são muitos outros ministérios, né, de casais, de jovens, de adolescentes, de evangelismo, ministério de mulheres, de homens, e o ministério de negócios para alcançar os empreendedores, que no começo chamava Café e Negócios, ainda aqui se chama assim. Outras igrejas filhas poderão adotar outros nomes, mas o importante é que todos nós juntos estejamos fazendo missões através das células, que é uma das duas principais asas da igreja, comparando a igreja como aquele avião que voa e que, se uma asa não funciona, ele cai. Assim são as células e os ministérios, através das células, ganhando, consolidando, acompanhando as vidas, ensinando-as a frutificarem e integrando-as na igreja, através dos ministérios, servindo a própria igreja, alcançando novas pessoas, servindo as estruturas da igreja para que elas funcionem melhor, tenhamos cultos melhores, e todos os ministérios servindo para que tenhamos o mesmo fim, que é alcançar pessoas, que é treinar pessoas, que é edificar pessoas, que é preparar pessoas, que é preparar líderes, que é multiplicar as células, multiplicar os ministérios, multiplicar as igrejas, para multiplicar os missionários nos povos não alcançados. E assim vamos completar a tarefa para a qual a igreja foi formada, que é missões, alcançar todos os povos da terra com o evangelho de Cristo. E a igreja é comparada a um corpo na Bíblia, e todas as partes do corpo são constituídas por órgãos, e todos os órgãos e todos os seus membros do corpo são constituídos por células. Então, célula é a unidade básica que forma todo o corpo humano. Todo o corpo humano, em cada setor dele, é constituído de células. Se tem aqui a minha língua, tem as células da língua. Se tem aqui a minha garganta, tem as células da faringe, da laringe, tem as células da traqueia, tem as células que são do pulmão, que tem as células que são do coração. Cada célula de cada órgão, de cada membro, as células do braço, as células do músculo, do tendão, as células do sistema nervoso central, periférico, os neurônios, as células da pele,
enfim, do intestino, do estômago, do fígado, do baço, dos rins, do pâncreas, de todos os órgãos, dos órgãos genitais, órgãos reprodutores. Todos os órgãos do corpo são constituídos por células. Assim, nós usamos a célula como essa unidade básica do corpo humano. E como a principal comparação da igreja é como o corpo de Cristo, Cristo sendo o cabeça e nós o corpo, seus membros, então nós usamos a figura de células para essas reuniões que ganham vida, que edificam vidas e que se multiplicam com a vida de Cristo, reproduzindo o seu DNA em pessoas salvas, pessoas de Cristo, porque cada pessoa tem o seu DNA de Cristo, o Espírito Santo que operou o novo nascimento e sela a pessoa quando aceita Jesus. Então ela tem o DNA de Cristo pela presença do Espírito Santo, porque Jesus disse: ele vai receber do que é meu e ele me glorificará. Esse Espírito que está entre vocês, o Espírito Santo, ele estará dentro de vocês e os guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo é aquele que traz a presença de Cristo, que glorifica a Cristo, que forma Cristo em nós, a esperança da glória em cada um de nós. Então, junto com outros irmãos, quando nos reunimos de forma estratégica e semanal, periódica, juntos, para termos reuniões e alcançarmos pessoas, não apenas na reunião, mas também fora da reunião, de forma organizada, debaixo de uma liderança, de um líder nomeado pela igreja, debaixo da liderança da igreja, debaixo dos pastores aliançados da igreja, debaixo dessa direção que o Espírito Santo tem nos dado. Então, essas células missionárias vão impactando as regiões e alcançando cada vez mais pessoas, e alcançando mais pessoas, nós vamos alcançar mais povos. Portanto, queridos, essa célula é basicamente a unidade fundamental do corpo de Cristo, e não é novidade, não é novidade. Na Bíblia toda nós vemos isso, no Novo Testamento especificamente, na parte da igreja, que a igreja foi formada e logo veio os atos da igreja, que são chamados na Bíblia de atos dos apóstolos, mas na realidade são os atos da igreja, os atos do Espírito Santo através dos seus membros, os membros da igreja. Então, nós vemos aqui em Atos capítulo 2, 42 a 47, o texto fundamental falando sobre essas reuniões. E diz o texto: eles se dedicavam, Atos 2, 42 a 47, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então veja que Deus está nesse negócio. E aí em Atos 5:42 nós vemos novamente a dicotomia do templo e das casas, com uma ênfase maior, cada vez crescente, nas casas, mesmo porque depois de algum tempo passou a não existir mais templos e reuniões nos templos, porque houve a perseguição, a proibição do cristianismo, e até o ano 313, veja, quase 300 anos, 280 anos aproximadamente, de perseguição
até que finalmente no ano 313 Constantino, o imperador, se converteu, disse que se converteu, né? Parece que foi uma jogada, porque o cristianismo era muito forte no império inteiro e o império estava enfraquecido. Então ele mesmo disse: vou usar o cristianismo como cimento da unidade do meu império. Então ele declarou o império cristão e aí passaram a construir templos cristãos e o evangelho se enfraqueceu por causa disso, ao invés de continuar forte como era nas casas, nas células, porque o corpo precisa de células, a igreja precisa de células, as células é sinal de saúde e elas, sendo saudáveis, vão se multiplicar e o corpo mostra saúde. Por isso, o corpo saudável, plantado por Jesus Cristo e pelos apóstolos no Novo Testamento, aqui no livro de Atos, começou a crescer e frutificar nas casas, de casa em casa. Ainda havia a figura do templo. Depois de algum tempo, pouco tempo depois, poucos anos durou essa pregação no templo em Jerusalém. Nas outras cidades pagãs, não cristãs, cidades dos gentios, não houve pregação nos templos porque eles eram idólatras e só havia pregação nas casas, e assim que o cristianismo se espalhou. E mesmo na Judéia só tinha o templo em Jerusalém, mas o cristianismo se espalhou por todo Israel, toda a Palestina, e muitas cidades e muitas vilas receberam a palavra de Deus nas suas casas. Diz o texto, Atos 5:42, interessante: todos os dias, não era nem uma vez por semana, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E vemos aqui em Romanos 16, de 3 a 5, por exemplo, a igreja na casa de um casal de pastores, Priscila e Áquila. Eles eram pastores e a igreja se reunia na casa deles. Veja que interessante, esse texto, Romanos 16, de 3 a 5, diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, colaboradores de Paulo, do mesmo nível dele, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Quem eram os pastores? Priscila e Áquila. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. E assim tem várias citações de igrejas nas casas, nesse mesmo capítulo 16 de Romanos e em outras passagens da Bíblia, mostrando que a igreja se reunia nas casas. E assim, de casa em casa, eles iam anunciando a palavra e a igreja ia se espalhando. E o que é, afinal, então, essa célula missionária de que estamos falando? Veja bem, célula missionária não é misteriosa, é algo simples. Então, célula é um grupo de pessoas de 3 a 15 em média, que se reúnem frequentemente, habitualmente, semanalmente, debaixo da liderança de um líder cristão, para expressarem a sua fé em amor como uma família, se mantendo em conexão durante toda a semana. Por isso, a maior parte do trabalho celular, 2/3 dele, pelo menos, 70% seria fora da reunião, 30% relacionada à reunião semanal. Por isso, a maior parte é fora. Por isso que estamos falando de conexões que devem acontecer durante toda a semana, seja nas reuniões da igreja, seja em encontros, seja online, seja presencial, seja em videochamadas, seja através de áudios, seja através de encontros presenciais. Encontros para consolidação devem acontecer, seja online, seja em videochamadas especificamente, ou presencialmente, para que haja a comunhão, para que haja o crescimento, e também o próprio líder com os seus liderados mantém contato, principalmente com os líderes em treinamento, que serão os próximos líderes quando houver a multiplicação, que são treinados mais de perto e acompanhados pelo líder de célula. Então, todas as semanas estão lá, obedecendo a Cristo no seu estilo de vida, desempenhando juntos
as ações básicas da vida cristã, como o evangelismo. A célula, pela sua natureza missionária, é evangelística, porque toda a força missionária, ela é uma força evangelística. Todo o enfoque missionário é um enfoque evangelístico. Toda a visão missionária é uma visão evangelística, porque a visão missionária é fazer discípulos de todos os povos, ou fazer discípulos aqui também, que faz parte desses todos os povos. E para fazer discípulos, tem que primeiro ganhar os discípulos, tem que primeiro alcançá-los com o Evangelho de Cristo. Por isso, a natureza essencial da célula, ela é evangelística, é uma poderosa ferramenta, quando bem afiada, bem executada, ela cumpre o seu papel melhor do que qualquer outra ferramenta conhecida na igreja nesses milhares de anos, 2000 anos já que a célula tem sido a melhor ferramenta evangelística conhecida na igreja. Mas também na célula temos o ensino da Bíblia, o compartilhar da palavra, as orações, os jejuns, o serviço cristão, o uso dos dons espirituais, seja na hora de compartilhar a palavra, seja na hora do louvor, seja na hora da intercessão, seja na hora do serviço, na hora do acompanhamento, do encorajamento. Quantos dons, a revelação, a profecia, a visão, a cura, a intercessão por cura, os milagres, a libertação espiritual, palavra de sabedoria, de conhecimento, discernimento de espíritos, revelações, liderança, serviço cristão. Todos os dons espirituais, eles podem se manifestar e serem exercidos nas células. Então, as células missionárias, elas permitem esse crescimento, e é uma corrente contínua de crescimento na medida que nós vamos ganhando, consolidando, ensinando os outros a ganhar e consolidar. Então vamos reproduzindo, lembrando que essa reprodução é a chave. Sabemos a matemática que sempre dizemos, se uma pessoa ganhasse só uma para Cristo por ano e ensinasse essa a ganhar uma pessoa por ano, em 34 anos teríamos evangelizado o mundo inteiro 2 vezes, porque teríamos alcançado mais de 14 bilhões de pessoas. Então é simples assim, mas é claro que isso tudo envolve uma batalha espiritual, envolve, claro, um compromisso de cada um e essa visão ser praticada, que é o grande desafio. A célula, por isso, nada tem a ver com um grupo de estudo bíblico. A célula não é um grupo de serviço ministerial, de cura interior, não é um grupo de oração, não é um grupo de comunhão, muito menos, não é um grupo de discipulado, não é um grupo de evangelismo apenas, não é um ponto de pregação, não é uma reunião em que nós vamos lá e vamos embora e acabou, na semana seguinte vamos nos encontrar lá. Não, a célula é a própria vida de Cristo fluindo em nós para alcançarmos outras vidas, cuidarmos de outras vidas e assim estarmos nesse modelo bíblico de células que vemos em Atos dos Apóstolos e vemos na história da igreja. Todas as vezes que a igreja cresceu, muitas vezes ela usou essa forma de grupos pequenos que nem sempre tinham todas essas características tão claras quanto nós temos hoje, porque esses estudos mais sistemáticos são muito ligados à nossa cultura, dos últimos séculos, mas não era uma coisa muito comum. Os discípulos lá nos primeiros séculos não tinham curso de liderança, não tinham curso de célula missionária, não tinham curso de evangelismo, não tinham todos esses recursos que nós temos para facilitar o nosso aprendizado, mas eles aprendiam pelo exemplo e pela direção e unção do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos capacita para que assim estejamos fazendo discípulos de todos os povos no poder do Espírito Santo. Então as nossas células, elas fazem isso, ao
alcançando pessoas, elas fazem isso. Consolidando pessoas, fazem isso. Treinando pessoas, fazem isso. Discipulando líderes, fazem isso. Batizando pessoas, fazem isso. Desafiando pessoas e levando a palavra de Deus para que cada uma pratique essa palavra e cumpra a sua tarefa. Então vemos que a célula missionária é algo tremendo, uma ferramenta tremenda de Deus para o crescimento e a multiplicação dos discípulos na igreja local. E a igreja local, sendo forte com visão missionária, vai enviar missionários, vai adotar missionários, vai se expandir para alcançar novas fronteiras com o Evangelho de Cristo. E essas células são a principal estratégia para evangelismo na micro-região que estamos, em que você está com a Igreja Batista Missionária nessa micro-região, seja na cidade que você está, nas cidades no entorno, a influência que a cidade tem na zona rural, ou na periferia, ou nas outras cidades vizinhas, essa influência toda, as células estão presentes. Claro, os ministérios também, um ajudando o outro, é um sinergismo, que um aumenta o potencial do outro. A célula aumenta o potencial dos ministérios, porque ganha pessoas, treina pessoas, pessoas se tornam maduras, pessoas querem servir, servem nos ministérios. Os ministérios também ganham pessoas e ajudam as pessoas a crescerem e manda pessoas para as células, para que elas se integrem e se tornem mais frutíferas. Portanto, essas células são fundamentais e através da sua rede de relacionamentos e das redes de relacionamentos de todos e das estratégias para alcançar novas pessoas. E a igreja, com seus ministérios e também nos cultos, nas reuniões, trazendo novas pessoas para a célula, nós vamos tendo esse crescimento, essa frutificação tremenda da célula. E essa célula, ela acaba se reproduzindo, e essa reprodução deve acontecer com o mesmo DNA da célula. Então, o DNA, que são as características das células que são transmitidas geneticamente, através do núcleo da célula, que tem o DNA, onde estão lá as características deliberadamente da biologia, estão marcadas ali pelo DNA da célula dentro do núcleo, para que ela possa se reproduzir igual. Então ela tem aquele DNA e ela reproduz igual. Assim, por exemplo, uma célula do pulmão, os pneumócitos, que são as células do pulmão, elas reproduzem o quê? Pneumócitos, células do pulmão. Hoje é um dia especial, dia do pneumologista. Estou gravando isso aqui no dia do pneumologista, então me lembrei dos pneumócitos. Então, o pneumócito gera pneumócito, porque a célula tem as características da célula pulmonar. Então, assim também, nós temos as características da célula missionária. Uma célula missionária vai reproduzir o quê? Isso mesmo, querido. Células missionárias. E quais são essas características que sempre estão presentes numa célula missionária e não podemos abrir mão? Essas que eu já falei quase todas, citando de passagem essas características quando descrevi as células, mas especificamente vamos deixar claro: primeira marca do DNA, evangelismo. Por que queremos dizer evangelismo em primeiro lugar? Porque não é natural. A tendência é não falar. É difícil falar. Não vemos essa prática sendo sustentada ao longo de muitos anos numa geração, passando para outra geração. Costuma se perder essa marca do evangelismo de uma geração para outra, ou mesmo dentro da mesma geração. Em alguns anos para outros anos se passam e essa característica
morre. Em muitas culturas que eram cristãs, hoje não tem mais cristãos. Por quê? Porque não houve evangelismo, que as pessoas pararam de pregar. Está certo que houve muita perseguição, mas em muitos lugares não houve perseguição. Por exemplo, a Inglaterra parou de evangelizar, porque não queria incomodar as pessoas com o evangelho. E muitos começaram a falar: não, eu prego o evangelho com a minha vida, de vez em quando eu uso palavras. E pareceu muito bom isso. Por quê? Porque no século XIX, 99% da Inglaterra se dizia cristã. Então, numa sociedade saturada de igrejas, de pregação do evangelho, é claro que ficar falando muito não fazia muito sentido, porque todo mundo se dizia cristão. Então, o que fazia diferença era viver um bom testemunho e aproveitar as oportunidades e falar. Mas isso no século XIX. Só que essa mentalidade se estabeleceu na igreja inglesa. E entrou o século XX, eles continuaram cada vez evangelizando menos. Resultado, cada vez se converteram menos pessoas e as gerações foram passando. E hoje a Inglaterra é um grande campo missionário com apenas 4% de cristãos, a sua maioria idosos, uma igreja fraca que não consegue evangelizar nem mesmo o seu próprio país e que precisa de ajuda externa para evangelizar. Uma igreja que era a maior do mundo no século XIX se tornou uma igreja de apenas 4% e em diminuição, porque são cristãos idosos que não vão viver por muito tempo e as novas gerações não estão sendo ganhas. Embora haja pequenos focos de avivamento lá, mas agora exige um esforço enorme. Por quê? Porque não transmitiram o evangelismo. Então, a célula missionária, o cristão missionário, ele gera discípulos que são missionários e que são focados no evangelismo. Nós geramos células missionárias que são focadas no evangelismo, porque sem evangelismo não tem condição, porque a igreja morre. E isso inclui estratégias de intencionalidade de evangelizar. Por isso que nós recomendamos, por exemplo, uma estratégia comum é, uma vez por mês, fazer um evento evangelístico à célula, mas não ir a um lugar diferente se não há não crentes, que aí se torna um evento de comunhão, não de evangelismo, mas um evento que realmente tem o foco de evangelismo, que nós jejuemos, oremos, convidemos pessoas, vamos variando as estratégias, fazendo um churrasco, chamando pessoas, usando o aniversário de um irmão, chamando os parentes, e a célula usa isso como um evento ponte de evangelismo, usando um passeio no parque da cidade, como uma estratégia, convidando pessoas que não são da célula, uma ida a um restaurante, uma ida a uma chácara, a situação esportiva, se há muitas pessoas envolvidas em algum esporte que possa envolver mais de uma geração, então fazemos eventos e em torno do evento também fazemos alguma alimentação, pode ter um evento de vôlei e aí ter um churrasco junto que envolve todo mundo, ou pode até ter um evento de futebol que envolve mais homens, mas as meninas também estão jogando hoje, muitas meninas, pode-se aproveitar isso também como evangelismo, e tendo o churrasco, tendo uma comida, tendo alguma coisa junto com o esporte, certamente vai ser um evento ponte bem sucedido. Por isso, usamos a criatividade, filmes também podem ser feitos, assistir um filme juntos, boliche, coisas que as pessoas fazem de lazer, locais interessantes, ir para um clube, ir para um local, uma chácara que algum irmão tem, ou uma casa que seja apropriada para receber pessoas, e tudo isso com a segunda marca, que é a dependência total. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada, coisa alguma. Então, o que significa essa segunda marca?
Como nós dependemos de Deus? Sempre através isso mesmo, oração, vida de oração, dependência do poder do Espírito Santo. Quem é que convence as pessoas do pecado? É o Espírito Santo. Quem nos dá ousadia para pregar? É o Espírito Santo. Quem nos dá dons espirituais? É o Espírito Santo. Quem nos enche de amor, de fé, de alegria, de domínio próprio, de uma vida bonita, para que as pessoas sejam atraídas? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vem através da oração e do jejum. Então, isso precisa ser um estilo de vida para que a célula esteja impregnada da presença de Deus, que ela seja um local de milagres, né? Que haja realmente a presença de Deus, uma integração ativa intencional, que é essa consolidação. Então, tomar a iniciativa para que as pessoas realmente recebam a palavra, recebam as orações, o cuidado um a um, para que elas sejam consolidadas, que ninguém se perca e as pessoas, todos os visitantes e todos os frequentadores recebam os nossos materiais de consolidação básicos, recebam 4 leis, outros materiais evangelísticos, seguindo a Jesus, outros materiais de consolidação, o nosso material Descobrindo a Sua Fé, que são esses 7 estudos sobre doutrinas básicas do cristianismo ligados à religiosidade popular, para quebrar a religiosidade popular e mostrar a verdade para as pessoas. Isso ajuda muito na integração e estar sempre atento, como Barnabé fez com Paulo. Paulo estava ali quase perdido, quase se perdendo literalmente, abandonado, e Barnabé foi lá e cuidou dele, foi lá e andou com ele. Assim também Paulo fez com Timóteo, que se tornou um grande discípulo, um grande pastor, e que Paulo investiu muito na vida de Timóteo. E assim ele disse: olha, Timóteo, o que você recebeu de mim, transmite a outros, que passem a outros, e assim várias gerações vão sendo alcançadas na medida que nós vamos fazendo essa integração ativa. E também, em quarto lugar, pastoreando e cuidando das pessoas, né? Acompanhando as pessoas até o batismo, cuidando delas em amor. O líder da célula faz essa função pastoral, né? Nós brincamos que é pastor também, com P minúsculo, porque não é um pastor ordenado, mas é aquele que cuida, que apacenta, que vai receber galardão e recompensa de Deus por cuidar dessas vidas, para que ninguém se perca. Também temos o quinto aspecto do DNA, que é um lugar de milagres, dependência de Deus o tempo todo, e a oração, o jejum, a nossa fé em ação vai produzir, pela graça de Deus, o céu vai descer na célula, é assim que deve ser, e a presença de Deus faz maravilhas, e pela fé vamos expulsar os demônios, vamos curar os enfermos, Deus vai revelar, milagres vão acontecer, finanças, empregos, curas, restauração de relacionamentos, milagres, e a célula tem que se manter um local de milagres, porque Jesus disse: tudo que vocês ligarem na terra, Mateus 18 a 20, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu, porque o que 2 de vocês concordarem na terra, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. E Jesus termina dizendo: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Então quem está todas as reuniões da célula no nosso meio? Jesus. E Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. Ele faz milagres, ele faz milagres, e ele sempre fará milagres. E a célula é um ambiente de milagres. Isso é nosso DNA, porque é bíblico, e não vamos abrir mão disso. Também o amor, que é essa comunhão em amor, e nisso o brasileiro é muito bom, um povo que sabe como expressar esse amor através da comunhão, que gosta de estar junto em comunhão, comendo junto, fazendo todas as coisas juntos, e isso não devemos perder, que é
exatamente esse amor, expressando amizade, cuidado sacrificial, expressando esse prazer de estar junto, esse prazer de servir, esse prazer do bem-estar do outro, esse prazer da vitória do outro. A maior vitória é a vitória espiritual. Então, quando estamos juntos na célula, fortalecendo uns aos outros, esse amor nos dá maior motivação, porque a verdadeira vitória é essa. E aí, também como fruto do Espírito Santo, que o amor é fruto, nós vamos praticando o amor e eles vão vendo que somos discípulos, porque Jesus disse: olha, nisso eles saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros como eu tenho amado a vocês. Então, essa marca, que é o mandamento aí, que é praticado, João 13, 34 e 35, é um mandamento que é dado, e quando ele é praticado, mostra que Jesus está conosco, que ele está no nosso meio, que somos discípulos dele. Isso produz alegria, e é uma alegria contagiante. E assim, o dia da célula deve ser marcado como um dia feliz, um dia alegre. Salmo 122, 1 fala da ida do judeu ao templo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, na célula, alegrei-me quando me disseram: vamos à célula, nos reunimos com os irmãos no Senhor. Assim, é um dia alegre, é especial, é único, e devemos valorizar essa reunião e também continuar acompanhando as pessoas, e deixando que o Espírito Santo contagie um lugar alegre. As células missionárias são local de festa, a salvação, a glorificação. Cada vida que chega é mais um que vai passar a eternidade conosco, é mais um que vai impulsionar o reino com suas orações, com seu exemplo, com seu evangelismo, com seus dons, com a sua contribuição. E o treinamento de líderes deve ser intencional, faz parte do DNA, porque se não tiver líder, não multiplica. E nosso alvo é multiplicar anualmente as células missionárias, não que seja obrigatório, mas vamos perseguir o alvo. Quanto mais temos esse alvo e trabalhamos para conseguir, vamos atingir. As células que têm como alvo a multiplicação e marcam a data e oram em cima disso, tem 50% mais multiplicações do que as células que não fazem nada. Vamos multiplicar, mas não tem data, não tem oração específica. Então, é necessário ter uma intencionalidade da multiplicação. Também isso se dá através do treinamento de líderes. E, é claro, abrindo os lares, que é um privilégio receber a Cristo, a palavra de Deus nas nossas casas, que essa igreja, como já falamos no início, começou na nossa casa e ficou lá 3 anos, e sempre abrimos a nossa casa. Chegou a ter 3 células na nossa casa ao mesmo tempo, e é um grande privilégio abrir a nossa casa e receber as bênçãos de Deus e o privilégio de servirmos a Deus até com a nossa casa. É um grande privilégio. E a 9ª marca do DNA é o crescimento e a frutificação. Todos precisam ser desafiados, encorajados pelo líder para frutificarem, para estarem atentos, porque, como eu já disse lá atrás, não é natural estarmos indo atrás de pessoas, não é natural estarmos preocupados em alcançar pessoas, é natural preocuparmos com as nossas coisas, com a minha vida, com a minha correria. Eu já corro tanto, eu já tenho tantos afazeres, é verdade. Eu particularmente tenho muitos afazeres como médico, você também tem na sua profissão, e se não houver esse DNA de incentivar as pessoas a frutificarem, e eu estar atento para frutificar, eu não vou frutificar e não vou incentivar as pessoas a frutificarem, porque é muito mais fácil eu ir lá fazer o meu trabalho e ir embora, vou descansar, vou fazer qualquer outra coisa. Mas ali eu sei que é um campo missionário, onde Deus me colocou, no hospital, na clínica, onde eu estiver. Lá Deus tem alguma pessoa para que eu seja a testemunha, eu seja o missionário daquela pessoa naquele dia. Portanto, querido,
todos os dias. Você é um missionário de Deus, aonde Deus te colocou. Pode ser no meio da vizinhança, no meio da parentela, se você não trabalhar fora, estiver de home office, pode ser no meio dos seus amigos, pode ser ali online, nos grupos, aproveitando as oportunidades, e é claro, principalmente individualmente, que funciona melhor do que no grupo, mas aproveitar todas as oportunidades de ser um missionário, até na academia, quando eu nadava, eu teve um tempo que muitos anos eu nadei, agora não está dando tempo, mas lá no vestiário ali, depois da piscina, tomando banho ali, evangelizava os outros homens que estavam lá, porque era uma oportunidade que Deus estava me dando, porque eu era missionário lá na academia de natação lá, eu era um missionário, porque Deus não me chamou lá para só nadar e ir embora, não, tinha um propósito ali, pessoas que precisavam ouvir a mensagem. Por isso, isso tudo reflete o nosso coração. A boca fala que está cheio de coração, toda a nossa vida reflete o nosso coração. E Deus quer um só tipo de coração, igual ao dele, o DNA dele, em nosso coração. Que tipo de coração é o coração de Deus? Se Deus tinha um único filho e fez dele um missionário, como é o coração de Deus? Como é o coração de Deus, deve ser o coração dos filhos de Deus. O coração de Deus é um coração missionário. Assim, nosso coração deve ser missionário também. Cada célula respira missões na nossa Jerusalém, batalhando pela salvação dessas pessoas, porque essas pessoas precisam ser alcançadas. E assim nós vamos batalhando, cada célula alcançando uma vida, vai se multiplicando, cada vida é importante, uma nova célula com várias vidas, vão respirando esse DNA missionário, ganhando pessoas, vão enviando missionários, vão orando, vão jejuando, vão contribuindo, e vamos alcançando mais povos, podendo adotar novos missionários, e entendendo que cada célula então tem uma influência no mundo, porque ganha pessoas aqui, e as pessoas aqui na igreja, fortalecendo a Igreja Batista Missionária. A Igreja Batista Missionária vai enviar mais missionários, e esses convertidos das células se tornarão também futuros missionários, e sustentarão muitos missionários, ainda que não estejam indo, eles sustentarão muitos. Portanto, queridos, vamos seguir firmes nesse propósito, de sermos e vivermos os princípios de uma célula missionária, para a glória de Deus, aleluia. Assim encerramos agora a nossa primeira parte dessa aula. Deus abençoe.